Eu estou convencido, meus irmãos, que nós, e digo nós como Brasil, país, nós não precisamos de maquiagem, nós precisamos de uma boa cirurgia. Como nação, país, Brasil, nós não precisamos mais de passar apenas um pó em cima dos nossos problemas e dificuldades que a nossa nação enfrenta. A gente precisa mesmo de cirurgia, tratamento, remédio que vai no ponto certo. Porque o nosso problema como nação é de cunho moral. Se você lê alguns historiadores da nossa nação, eles afirmam que no DNA do Brasil está a corrupção. É o que os historiadores dizem. Eles dizem que nós fomos organizados, ou fundados, ou descobertos, lá em 1500, debaixo de uma corrupção. É um povo que, se houver brecha para se corromper, muitas vezes esse povo cede a esta brecha e se corrompe. E os historiadores dizem que está embutido em nós a corrupção. Mas isso vai acabar no nome de Jesus. Por isso que eu disse que nós não precisamos de maquiagem, nós estamos precisando de cirurgia. E eu penso que Deus tem começado a fazer uma cirurgia na nossa nação. Uma operação para tirar o problema, o mal, e eliminar de uma vez por todas aquilo que está entranhado no nosso DNA. Talvez, como nunca aconteceu no Brasil, pelo menos a título de Brasil, nunca a igreja se envolveu tanto no ambiente político. E nunca a igreja foi tão forte para determinar viés políticos. Hoje, se a igreja evangélica no Brasil se unir, ela coloca e tira o candidato que ela quiser. Não estou entrando no mérito se é ou não é genuinamente evangélico, não é esse o ponto. Eu estou dizendo que aqueles que carregam o nome de evangélico hoje no Brasil são suficientes para colocar e tirar quem está ou não está no poder. Isso é fato, tanto é que alguns políticos se despertaram quanto a isso e estão tentando usar o nome de Deus, usar o nome da igreja, para colocar a igreja a favor de si, porque tendo a igreja a favor de si, tem uma expressão do país boa a favor de si. Então é preciso para nós esclarecimento e discernimento. Será que quem usa o nome de Deus está usando como estratégia ou porque na verdade crê? Será que quem participa de missas, ceias, cultos, evangélicos ou católicos, missas, será que participam com interesse político ou porque de fato têm fé no Deus que dizem acreditar? Pois é para nós um momento de pedir muito a Deus discernimento, graça, para a gente não cair nas armadilhas que armam contra nós. Neemias, irmãos, o livro todo é um tratado sobre liderança. Aliás, se você quer aprender sobre liderança, Neemias é o primeiro livro que você deve começar por ali. Porque Neemias é um líder de líderes, é um homem diferente. Neemias é um líder que ele não fala, ele fala e faz. Ele ora e age. A oração de Neemias é de fato orar e agir, oração. Neemias é assim. Neemias é um homem que sente as dores do povo. E liderança é você se colocar no lugar do povo, se colocar no lugar daquele que você lidera. Isso é liderança. Neemias dá uma aula, do capítulo 1 até o final do livro, uma aula de liderança. Eu disse a vocês que ele está em Suzã, só a título de você ficar dentro do contexto. Vocês vão começar lá atrás. Vocês se lembram que no ano 931, Salomão vai morrer. E com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Reino do norte e reino do sul. E o que é interessante é que pós morte do rei Salomão, os reis que reinavam, se andassem com Deus, a nação prosperava. Se o rei não andasse com Deus, a nação era um elevador da fé. Entrou um rei crente, a nação subia no elevador, está no topo, cobertura. É como o diácono Abraão e a Lenise
Ficaram na cobertura lá no hotel. É outro nível, sabe? A gente chegou para fazer o check-in lá no hotel, aí, pastor, fica aqui embaixo. Marta, fica mais ou menos aqui embaixo. Esdra, fica mais ou menos aqui embaixo. Agora, Abraão, cobertura. Puseram ele lá no topo, só para brincar com você. Era um elevador da fé. Você é um rei crente, ó, o elevador, cobertura, nação toda, prosperidade. O povo tem paz. Paz, e não é paz de colocar na praça escrito paz, ou desenhar uma pomba, não é isso, é paz de verdade. Mas vi um rei ímpio, o elevador despencava, era subsolo, não é nem térreo, é subsolo. E aí a nação, crise financeira, crise emocional, crise espiritual, ia lá para baixo. Tanto é que o ápice, a cereja do bolo da crise, foi quando Deus levanta a Babilônia para pegar cativo o povo de Jerusalém e levar para lá. A Babilônia está a mais ou menos 800 quilômetros de Jerusalém. Pegam o povo cativo, uma boa parte do povo, e vai para lá, e o resto fica aqui, morrendo. Aí você pode ler Lamentações, escrito por Jeremias, ele vai narrar bastante o que o povo passou por lá, e Jeremias vai mostrar para nós, pelo livro de Lamentações, principalmente capítulo 4, vai mostrar para nós que o que sobrou, aqueles que ficaram, não foi fácil a vida deles, foi cruel. Pois é, o problema é que o cativeiro, 70 anos de duração, acaba, e uma parte do povo volta para Jerusalém, e aqui, Neemias, está pós-cativeiro, nós estamos falando de 445, mais ou menos, antes de Cristo. E Neemias está em Suzã, ele está e tem o cargo, talvez um dos cargos mais importantes da época, ele era copeiro do rei, está no palácio, tem vida boa, longe da crise. Diz a Bíblia que ele recebe a visita de um homem, e ele faz pergunta, como é que está o povo que ficou em Jerusalém? E aí o diagnóstico, o relatório é, olha, o povo está vivendo uma grande miséria. O povo está passando necessidade, há uma crise emocional, há uma crise financeira, há uma crise na cidade, e o negócio não está bom, Neemias, não está bom. E aí Neemias começa a orar. Eu acho isso num líder de uma extrema envergadura. A primeira coisa que ele faz é buscar a Deus, e ele sente a dor do povo, mas ele não age rápido, ele ora. Ele se põe em oração, diz a Bíblia que ele jejua, diz a Bíblia que ele chora, ele consulta a Deus, ele se põe no lugar do povo, aí daqui a pouco ele vai agir. Ele chega para o rei, ele vai pedir autorização, o rei cede a autorização, ele vai para Jerusalém, e quando ele chega lá, já tem uma turma inimiga esperando ele, Tobias e Sambalate. Já estão lá. E a Bíblia é clara em dizer, se você ler o capítulo 2, que quando Neemias chega, Tobias e Sambalate já estavam armados contra ele, preparados. Então, líder, você tem que entender uma coisa, para todo líder existe o contra-líder. Para toda liderança existe aqueles que vão se levantar contra a liderança. E às vezes a liderança é boa. Neemias vai com um bom projeto. Neemias vai com uma boa missão. A missão é restaurar a cidade, é construir os muros, é reedificar. A missão é boa, mas tem gente que é contrário, inclusive às boas missões. Tem gente que está no caminho certo, mas vai ter gente para perseguir as pessoas que estão no caminho certo. Então, ser perseguido não significa que você está errado, você está entendendo? Ser perseguido não significa que você está tomando iniciativas equivocadas. Aliás, se você está sendo perseguido, é um bom sinal que você está no caminho certo. Se há gente que se opõe, é um bom sinal que você está tomando o rumo certo. Porque para todo bom líder vai se levantar bons inimigos. Pois é, Neemias chega lá, e ele conclama o povo, e apesar dos críticos, apesar da perseguição, os muros são reerguidos. Deixa eu te dizer uma coisa, só a guisa de introdução, você pode ter oposição na vida, gente que persegue, que é contra, cada um de nós podemos ter, mas ninguém para a obra de Deus, que é feita por gente de Deus. Ninguém para. Pode se levantar os Tobias, os Sambalates, ou multidões contra a missão que Deus lhe deu, e ninguém para.
Nós cantamos aqui, Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Isso em todas as áreas, seja na sua área familiar, na área da igreja, na área política, Deus é a salvação e o mal não vai triunfar, no nome de Jesus. Pois é, eu tirei aqui então 3 ensinos, aprendizados, do político que a gente gostaria de eleger, e a gente podia eleger esse. Primeiro, um político que faz perguntas. Irmão, nós precisamos de gente que faz boa pergunta. Aliás, deixa eu te ensinar uma coisa. Quem rege uma conversa não é quem fala muito. Quem rege uma conversa é quem faz boas perguntas. Você está num grupo, tem 5 pessoas, e de repente tem sempre um que fala muito. Ele está falando e não deixa ninguém falar. Ele acha que é ele que está dominando a conversa, mas quem domina a conversa é quem dita as perguntas. O sujeito está falando muito, você para, mas e tal coisa? E ele continua a falar. Quem está regendo o assunto é quem faz perguntas. A gente precisa de um político que sabe fazer perguntas. Como é que está o povo? Como é que estão o povo? Como é que estão as famílias? Como é que estão os mais pobres? Como é que estão os mais ricos? Faz perguntas. Eu estava um dia num congresso, eu era seminarista, aí a gente foi participar de um congresso na Lagoinha, e aí veio aqui no Brasil, um dos homens das maiores igrejas lá, que escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito, Igreja com Propósito, Rick Warren, e ele veio, e aí o Rick Warren fala um pouco de português, dava para entender ele, e ele entendia um pouco a gente, e aí ele estava na fila, todo mundo com o celular na mão, para tirar selfie, eu falei, eu não quero selfie, quero pergunta, quero resposta. E aí quando chegou a minha vez, vem aqui do meu lado, falando, eu não quero tirar selfie com o senhor, eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Onde o senhor começou a investir o seu ministério? E se o senhor fosse começar de novo hoje, onde o senhor começaria? E ele disse assim, se eu começar de novo, ele disse para mim, aliás, ele disse isso no livro depois, eu não sabia, depois que li o livro, ele disse, se eu começasse meu ministério de novo, eu investiria mais na área da música. Ele disse que a gente perdeu um princípio da reforma. A reforma educou o povo por meio das canções. Castelo forte é o nosso Deus. Educação, ensino, Bíblia. Ele disse, se eu fosse começar de novo, a igreja dele, na época, tinha 70 mil membros. Ele disse, se eu fosse começar de novo, eu ia pôr dinheiro, investir no ministério de música, porque é uma potência na igreja. Pois é, todo mundo quis selfie. Eu quis fazer pergunta. A gente precisa de aprender a fazer pergunta. Irmãos, Neemias está no palácio. Ele é copeiro do rei. Ele podia falar assim, uma linguagem, que o povo se lasque para lá. Eu estou aqui, eu estou em Suzano, estou a 1.200 quilômetros de lá, crise para mim não existe, eu vou ficar preocupado com aquele povo? Mas Neemias fez a pergunta certa, como é que o povo está? Perguntas certas, atinge respostas certas, para que você tenha ação certa. Escute uma coisa, eu gosto muito de entender isso aqui em Neemias, porque geralmente a gente põe alguns políticos no governo que eles dizem estar preocupados com o povo na época de eleição, e depois que o povo sofre, não está preocupado com o povo, ele não está preocupado em fazer perguntas com o povo, porque ele nem conhece o povo, ele nem sabe do povo, ele não conhece como é que está a área do SUS, ele não frequenta o SUS, ele não sabe como é que está aí a quem vive com um salário, com 2 salários, não sabe. Pois é, a gente precisa de gente que senta no palácio, que senta na cadeira de governo, mas que fazem perguntas, como é que está o povo? Porque perguntas certas vão ter respostas certas. E sabe por que muita gente não quer fazer pergunta? Porque não quer ouvir a resposta, né? Muitos não fazem perguntas porque não querem ouvir as respostas. Pois é. Agora, presta atenção. Você vê no capítulo 1, verso 4, que Neemias vai se levantar como resposta. Ele faz a pergunta e ele se levanta como a resposta de Deus. Pois é, como é que está? O povo está sofrendo? Deus, o que o senhor quer? Eu vou lá com uma missão, para que a dor do povo seja menor, amenizada, ou quem sabe anulada. Eu sou a resposta. Pois é. Agora, em segundo lugar, que político nós podíamos eleger? Segundo, um político que demonstra empatia pelo povo. Você vê isso no verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, estão em grande miséria e desprezo, os muros estão derribados, as suas portas queimadas. Aí diz Neemias, verso 4, tendo eu ouvido, assentei-me e chorei,
e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa de gente que governa a gente, que sente a dor da gente. A gente precisa de gente que está na liderança da gente, que vive as nossas dores, que sabe quanto que nós estamos, o que nós estamos passando, o preço que nós estamos pagando, a vida que a gente anda levando. É gente que, embora esteja num palácio, está com o coração no coração da gente. É misericordioso, né? Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. É gente que está lá, mas que é misericordioso com a gente, põe o coração na nossa miséria. Como é que está o povo? Como é que estão os impostos que o povo anda pagando? Como é que está? Como é que está a vida desse povo? Pois é, quando ele sabe, ele chora. É gente que sofre com a dor do outro. Nós precisamos de eleger políticos assim, irmãos. Gente que está preocupado com a gente, né? Hernandes Dias Lopes diz que gente que serve ao povo e não se serve do povo. Gente que serve ao povo e não gente que se serve do povo. Pois é, nós estamos cansados disso, não é verdade? Agora, em terceiro e último lugar, qual político que nós devemos eleger? Esta aqui, para mim, é a chave da coisa. Por isso que eu termino com ela. Embora Neemias tenha tantos outros ensinamentos, tirei 3. Um político que sabe que só Deus, presta atenção que eu estou dizendo só Deus, pode resolver os grandes e graves problemas do povo. Neemias, quando ele vê o problema, ele não vai ao rei imediatamente. Quando ele vê o problema, ele não vai imediatamente. Quando ele vê, ele pensa, esse problema aí, ou Deus faz, ou nada é feito. Ou Deus põe a mão, nada vai acontecer. Neemias entendeu que existem coisas que só Deus faz. Só Deus age. E meus irmãos, o nosso problema não é pandemia, fala a verdade. A gente teve um vírus aí que matou muita gente, infelizmente. Alguns de nós passamos pela doença. Alguns de nós nem pegou a doença, graças a Deus por isso. Mas um vírus. Mas o nosso maior problema não é o vírus da Covid. O nosso maior problema é o vírus do pecado. E ele nasceu com a gente, está embutido na gente. E a única vacina contra o pecado é o Senhor Jesus. Então, um bom político, ele precisa ter essa visão. Eu vou ajudar o povo, eu vou amenizar as dores do povo, mas há coisas que não dependem de mim apenas, há coisas que é só Deus que faz. Então, concorda comigo, irmãos? Um psiquiatra estava agora lá no CPL, ele disse uma das frases dele que mais me marcou, ele disse assim que, pós-pandemia, o mundo está doente, problemas emocionais, explodiu, problemas da cabeça, como é que fala? Psicossomáticos, explodiram, as pessoas estão doidas, e irmão, só você ir para uma farmácia, você vai ver a quantidade de remédio que é usado contra a ansiedade, remédio contra a depressão. O povo está assim, e o nosso problema não é grana. Se pega a Europa está farta de grana, mas pega o povo, você vai ver que o povo está doente. E o que nós precisamos? Há problemas em nós maiores, que não é o político que vai resolver. Então o político ele tem que ter cabeça boa. Algumas coisas eu faço por bem do povo e Deus me permite fazer, mas algumas outras coisas ou Deus faz ou ninguém vai fazer. Então há necessidades em nós que é só Deus que pode resolver, e eu citei uma, a principal é o pecado. Só Deus resolve a questão do pecado, só Deus. Você pode colocar mensagens na TV de paz, motivacionais, tudo pode colocar, pode, mas deixa eu te dizer uma coisa, se não resolver o problema na veia do pecado, pelo sangue de Cristo, não tem cura. Você pode colocar cartaz a favor da paz, mas se o coração não for transformado, não vai haver paz. Se o espírito não dominar, não vai haver paz. Você pode colocar o melhor presidente ou presidente, pode colocar tudo que você pensar. Se não a vacina contra o pecado, que é Cristo, você não beber, não tomar, não for vacinado, não tem solução. Então eu vou tirar 3 aplicações finais. Vamos para elas? Primeiro,
Nós devemos buscar a vontade de Deus e o bem do povo. O político precisa pensar na vontade de Deus e o bem do povo. O eleitor, você e eu, precisamos pensar não na minha vontade, mas o que será bom para o povo e para a glória de Deus. Segundo, é importante orar e planejar antes de agir. Tem gente que não planeja, tem gente que planeja, mas tem gente que, ou não planejando ou planejando, não ora. E todo planejamento que não for carregado de oração é em vão. Em vão. Porque quem governa a nossa agenda é Deus. Em 2020 eu tinha uma agenda, eu sempre tenho uma agenda anual, eu vou colocando, a pessoa me convida para pregar, mês que vem, dia tal, coloco na agenda, para não conflitar. Em 2020 eu tinha a agenda cheia, muitos compromissos, fazer muito isso, planejamento para a igreja. Veio a pandemia, fiz nada daquilo que eu tinha planejado. Para ensinar para mim, para você, para a gente, que quem governa é Deus, a agenda é dele, quem estabelece é ele. Então, antes de planejar, ore. Neemias, antes de colocar no papel qualquer coisa, ele fala com o pai: Senhor, deixa eu falar um negócio com o Senhor, a gente pecou, e o Senhor é justo, o que nós estamos vivendo é justo, é fruto do nosso pecado, é justo, mas eu quero lembrar que o Senhor disse que se alguém se converter, se alguém buscar a tua presença, as coisas mudam. Neemias lembra a Deus que Deus é justo para o povo estar vivendo o que está vivendo, mas lembra a Deus que Deus é misericordioso e que Deus pode mudar o cenário daquela nação. Pois é importante orar antes da gente sentar para planejar. Só que Neemias não é o cara só da oração, né? Vamos orar, irmãos, Deus vai melhorar o Brasil. Vamos orar, minha família vai melhorar. Só fica na oração. Neemias ora e faz. Ora e age, ora e trilha. Martinho Lutero fala assim que a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Eu oro, Deus, tudo depende do Senhor. Agora eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim. Duas linhas que precisam andar junto. Deus, abençoe minha família. Mas não dá para abençoar a família. Deus, eu estou com uma crise financeira, eu quero assistir televisão o dia inteiro. Não tem jeito. Senhor Deus, eu estou com um sonho, eu estou querendo viajar para tal lugar, mas eu quero jogar videogame. Ora e faz. Ora, trabalha. Ora, se movimenta. Pois é. Terceiro. Deus, eu termino com essa. Deus é mais forte do que todos os nossos adversários. Escute-me, Deus é mais forte do que todos os nossos adversários, sejam eles humanos, Tobias e Sambalate, sejam eles espirituais, demônios, Satanás, potestades, Deus é mais forte. Se Deus está contigo, não se preocupe com Tobias e Sambalate, não se preocupe com o diabo, Deus está contigo, Deus é mais forte, a obra vai ser concluída, o projeto vai ser realizado, porque você e Deus é maioria. Louvado seja Deus. Deus é a salvação e o mal não irá triunfar. Vamos ficar em pé?